Vamos agora a outra palavra, vai ser duas essa semana que nós vamos estudar. E essa palavra aqui, ela está lá em Lucas capítulo 17, versículo 28. O Senhor Jesus está falando das coisas que vão acontecer, que precedem a sua vinda. E isso é para a gente poder prestar atenção. Primeiro ele falou no versículo 25, o seguinte, mas eu vou falar mais no 28. Mas primeiro convém que ele padeça muito, falando dele próprio, e seja reprovado por essa geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia lá? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, ninguém estava preocupado com a parte espiritual. O irmão Noé é o pregador de menos sucesso na vida. Ele pregou 120 anos e não teve um convertido. Só teve a família dele que se salvou. E graças a Deus que na família ele soube cuidar. Que ele e a mulher, talvez foi plano de Deus, não sei. E 3 filhos e 3 noras. Aí todos nós descendemos de Noé e de Adão. Porque só ficou a família de Noé. Então os filhos dele, as noras tiveram Cã, Sem e Jafé. Então, ou nós somos de um desses 3 grupos. Isso está provado pela ciência, tá, pessoal? Que tem uma mulher, o DNA, é a mulher que dá o DNA. Parabéns para vocês. Então, provaram que o DNA, chegaram até o DNA de Eva. Aí, quando chegaram, eles erraram no cálculo, falaram que era 200 milhões de anos. Aí os caras que falam mal da Bíblia, né? Começaram a falar bobagem. Mas eles foram ver, eles erraram e crasso mesmo. Não, tem 6 mil anos que a Eva existiu. Chegaram a 3 pessoas, 3 filhas, 3 moços que casaram com o filho de Noé, que deram o DNA, todo o DNA vem da mulher. E então chegaram àquele ponto ali e depois desse, um só. Está registrado lá. Tem um estudo bonito isso aí. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo esse estudo aí. Mandei até para uns amigos. Bom, continuando aqui agora é o de hoje. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Então, Ló está de volta agora. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Só não consumiu Ló, porque o Ló era um homem justo. Mas como justo, ele tinha uns defeitos graves, que nós vamos depois ver nesse estudo de Ló. Qual o defeito que ele tinha? Quando Abraão propôs a separação, ele não orou para perguntar a Deus, eu vou para cá ou para lá? Ele viu a parte comercial. A região de Sodoma e Gomorra tinha muitas águas. E quem vive da agricultura e da pecuária também precisa de água. Aí ele diz, eu vou para lá. Cresceu o olho. O Abraão ficou nas montanhas. Ele estava muito rico e o Abraão rico também. Então, estavam brigando os pastores. Não, meu sobrinho não dá certo. O Abraão deve ter dado um tempo para ele mandar os pastores parar e tal. Aí não mandou parar. Estava meio conivente com a coisa. Talvez ele até... Não vou dizer que foi atrás, que eu não quero responder no dia do juízo por nada. Que falou para os pastores fazerem isso. Mas ele podia ter tomado a decisão. O Abraão disse, faz o seguinte, você vai escolher. Você vai para a esquerda, para leste, aí eu vou para oeste. Ou você vai para oeste, eu vou para leste, porque eu estou propondo, você tem o direito de tomar a decisão. Ele disse, eu vou para leste. Depois que ele viu que era tudo, examinou, ali que está. E lá ele enriqueceu muito. Ele era justo, porque todo dia ficava chateado com o que acontecia naquela região. Todo dia. E pregava e ninguém o ouvia. Nem os rapazes, 2 que estavam noivos das suas filhas, acreditaram nele. Quando ele falou que ia chover fogo do céu, vai chover fogo do céu, né?
essas historinhas do Senhor, ainda gozaram Ló ainda. E ele só não morreu ali porque o Abraão tinha intercedido. Apesar de ter parado, que ele perguntou a Deus: o Senhor vai destruir se lá tiver 50 justos? No mínimo, meu sobrinho fez uma congregação lá, né? Com 50 justos não destruo. E 45, e 40, e 30, e 20, 10 ele parou. Aí Deus foi destruir lá. Mas mesmo assim, os anjos entraram na casa dele, pegaram ele pela mão, que ele e a mulher estavam demorando. Tem gente que é demorado para fazer a vontade de Deus. E puxaram, e o anjo disse: ninguém olhe para trás. Quem olhar vai tornar-se uma estátua de sal. E a mulher do Ló olhou e ficou uma estátua de sal e morreu. Então, voltando aqui agora. Choveu fogo e enxofre, consumindo a todos. O fogo e enxofre é aquilo que vai ser o lago onde o Satanás e os demônios vão estar por toda a eternidade, e quem não escutar a mensagem de Deus também estará. Compete a nós, pastores, melhorar o nosso jeito de falar, o aproximar das pessoas, porque é coisa séria, não vai ter segunda oportunidade. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, a volta de Jesus. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Ninguém podia voltar atrás. Todo mundo tinha que estar preparado. E Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Tem gente, irmão, que está iluminado por Deus por uma coisa boba. Ele começa a ficar fraco e tal, aí começa a pensar coisa errada e abandona a igreja. A igreja não tem culpa de você não ter se agarrado com Jesus. Quem se liga ao Senhor, agarra-se nele, fica agarrado com ele para sempre. E a pessoa vai se perder à toa. Continuando aqui. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. O importante é salvar a vida. Porque o nosso espírito é eterno, ele não vai morrer nunca. Daqui a trilhões vezes trilhões de anos nós vamos estar vivos. Ou no lago de fogo e enxofre, para quem não se arrependeu, ou no paraíso, que é felicidade eterna. Mas lá não vai ter negócio de hate, a gente ficar balançando todo dia, não. Achando que não tem problema. Não, Deus vai dar missão para nós vamos fazer. E todo mundo vai fazer a missão lá. Nós vamos ter corpos glorificados, coisa linda. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro deixado. Olha que coisa séria. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Olha o campo missionário aí. E respondendo disseram: onde, Senhor? Ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aí começamos então a ver um pouquinho da história de Ló e aprendendo mais coisas da palavra de Deus. E daqui a pouco temos a oração que vamos fazer para todos.